Ezequiel capítulo 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo que está na panela. Porque assim diz o soberano, o Senhor: Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaços por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: Ai da cidade sanguinária! Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos, reduza os ossos e cinzas. Ponha depois a panela vazia sobre as brasas para que esquente até que seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar o seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada, você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, não voltarei atrás. Você será julgada de acordo com seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. A morte da mulher de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? E eu lhes respondi: Esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor: Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objetivo da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada. E vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e a sandália nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor, o soberano. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado.
E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Amon. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês exclamaram: Ah! Ah! Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês baterão palmas e pularão de alegria, com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão, estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações. E a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor. Estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu os arrasarei, e desde Temã até Dedã eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom, de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Profecia contra a Filístia. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que a Filístia agiu por vingança e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de estender o meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restaram no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém. Ah! Ah! O portal das nações está quebrado, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão ela jaz em ruínas, eu prosperarei. E por essa razão assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do Senhor, o soberano. Ela se tornará despojo para as nações. E em seus territórios, no continente, será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor.
Contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obra de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudo contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças dos carros, quando ele entrar por suas portas com facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas, ele matará o seu povo à espada e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos, derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras. O seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim a seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música das suas harpas. Farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais se reconstruirá, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a Tiro. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante da sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor, quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabatíveis, e quando eu cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, como aqueles que descem a cova. E você não voltará e não retomará ao seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível e você já não existirá. Será procurada e jamais se achará. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 27. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está junto à entrada para o mar e que negocia com povos de muitos litorais. Assim diz o soberano, o Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de cernir, apanharam um cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram seus remos. De cipreste, procedente das costas de Chipre, fizeram seu convés, vestido de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado, procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira. Seus toldos, em azul e púrpura, provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas.
Todos os navios do mar e os seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios, os homens de Fudti serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os escudos deles em seus muros ao redor, levaram a sua beleza e a perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você. Trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet Togarma trocaram cavalos de cargas, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram-lhe suas compras, suas presas de marfim, com ébano. Arã negociou com você, atraído por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deu-lhe turquesa, tecido púrpura, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você pelos seus bens, trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com você, pagando-lhe com vinho de Elbom e lã de Zahar. Também Dan e Javã, de Uzal, compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro, casia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo-lhe cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Raamá fizeram comércio com você pelas mercadorias que você vende. Eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos, com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar. Seus remadores a levam para o alto mar. Mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar, seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem, todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, vocês satisfaziam muitas nações com sua grande riqueza e com seus bens. Você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que a acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você.
Seus reis arrepiam-se horrorizados, e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Ezequiel capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governador de Tiro: assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou o ouro e a prata e os seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus, e na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus. Nas mãos daqueles que o abaterem, você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Profecia contra Sidom. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom. Profetize contra ela e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você, farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor.
Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos. Pois eles saberão que eu sou o Senhor, o soberano. Assim diz o soberano, o Senhor, quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhada. Eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei a meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel capítulo 29. No 12º dia do 10º mês, do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito. Profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio às terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre as cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor, ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali será um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu os farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor, vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra com pagamento para o seu exército.
Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia, farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor.